desde a época passada, a preocupação com o destino da alma é uma realidade. Todos os seres vivos que passam aqui na Terra não são eternos, mas nós somos em espíritos eternos. E já do Egito eles consideravam que todos nós iríamos passar por um julgamento. E esse julgamento ia um Deus que seria representante do bem, outro Deus que seria um representante do mal, que estaria na figura, na frente da justiça. Então seria um julgamento com 3 deuses. A justiça, um Deus do bem e um Deus do mal. E aqueles que forem julgados pela justiça poderiam ir direto para o céu, para Osíris, o Deus Sol, ou para Anubis, um Deus chacal, um devorador, um destruidor. E neste caso, mesmo indo para Anubis, ele poderia ser o destino da alma retornar para a Terra, para os labirintos da Terra, onde sofreria o mal que fizesse por merecer. Os hindus admitiam que os desencarnados, conforme as resoluções do juiz dos mortos, subiriam ao paraíso ou desceriam aos precipícios do reino de Varuna. Aqui ele resume os deuses em um só. E esse Deus das águas seria aquele Deus que teria a responsabilidade de fazer esse suplício. Então as pessoas do povo hindu seriam julgadas também, e após esse julgamento poderia ir para um inferno. O inferno hindu seria um local onde as almas seriam amarradas umas às outras por serpentes. Então era essa forma que eles pintavam e viam o inferno, o mundo espiritual depois que a pessoa saísse da terra. Hebreus, gregos, gauleses e romanos sustentavam crenças mais ou menos semelhantes. Então, todos os povos, à sua maneira, sempre pintaram o céu e o inferno. E por que isso? Porque existe uma sensibilidade mediúnica que não é da nossa época. Em todos os tempos tivemos médios. E o que viam esses médios? Viam parentes e amigos. E esses parentes e amigos que morreram, estavam todos felizes? Não, muitos deles estavam desesperados, muitos deles relatavam dores e sofrimentos. Por que eles relatavam? Porque eles sentiam na pele essa dor e o sofrimento. A partir do momento que nós passamos pela terra, nós nos fazemos merecedor do prêmio ou do castigo. E quando não agimos corretamente, nós somos levados para um local onde guardamos sintonias com o mal que nós praticamos na terra. Porque existem sim mansões, casas de acolhimento, centros, postos de assistência nas regiões umbralinas. A mansão da paz, ela está localizada nos abismos, nas regiões de treva profunda. Nessa região umbralina, para cada ser humano, ele vê o mundo ao seu redor de maneira diferente. Uma pessoa que está dedicada à religião, ele vai ver elementos de pregar a sua religião na vida dele. Ele vai ver recursos de caridade, de paciência, de humildade, porque o mundo convida a ele para isso. Já uma pessoa desequilibrada da bebida, do sexo, ele vai ver prazeres no mundo, ele vai buscar lugares que guarda sintonia com o que ele pensa e o que ele faz. Assim, cada pessoa que passa pelo mundo vê no mundo as suas próprias qualidades e seus próprios defeitos. Uma pessoa que não é honesta, que rouba, acredita que todo mundo rouba, que cada um só não é desonesto porque não teve a oportunidade. É essa a concepção de um ladrão, essa é a concepção de uma pessoa traiçoeira. Enfim, cada um de nós está num mundo diferente e a gente enxerga o mundo exterior com os nossos olhos, com a nossa lente. A gente enxerga nos outros esse desequilíbrio. Então, se a gente já tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de maturidade, observando essa questão que eu levantei, que nós vemos o mundo de acordo com a nossa ótica, se nós não queremos um mundo de sofrimento, se a gente não quer um mundo de guerra, de desequilíbrio, nós temos que fazer a paz. E essa paz nasce dentro de nós, no nosso jeito de olhar, no nosso jeito de agir. A partir do momento que a gente consegue transformar o nosso jeito de ver o mundo, se a gente puder trazer essa pureza de coração para as nossas vistas, nós conseguiremos entrar em qualquer lugar. E mesmo diante de um criminoso, de um sofredor, a gente vai ver uma alma fadada à perfeição, uma alma infantil que nós podemos ajudar. Imagina só, nós temos cadeias públicas, mas nós temos uma coisa muito bonita, as mães que visitam essas cadeias. O filho é um assaltante, assassino, já matou não sei quantos. Pergunta para a mãe, o que ela acha dele? Meu filho errou um pouquinho, mas ele tem jeito, ele tem como se melhorar.
A esperança da mãe, a fé da mãe é na recuperação do filho. Imagine que a gente coloque isso na nossa mente e passe a olhar a todos com esse olhar materno, confiante em Deus, confiante naquela criatura que muitas vezes nos ofende, que nos machuca, que nos fere. E aí a gente observa com olhos da mãe e a gente consegue perdoar com mais facilidade. Essa é a pureza de coração que nós temos de ter, mesmo na idade adulta. Não precisamos voltar a ser crianças, embora isso aconteça com a reencarnação, mas nós não precisamos voltar na época da criança, renascer de novo para ter a pureza. Nós podemos ser puros hoje, no nosso jeito de ser, nosso jeito de falar, nosso jeito de pensar. Nas regiões trevosas, existem cidades, existem casas, por incrível que pareça, sim. Existem nessas regiões trevosas lugares de gelo absoluto, locais de calor absoluto, locais, casas e construções voltadas unicamente para o mal. E o terreno ao redor era pantanoso, tinha os abismos e tinha esta fuligem, essa tempestade constante, onde essa fuligem negra batia nas paredes, impregnava as paredes e saía com aquelas imagens das caradonhas, dos rostos terríveis. Pessoas que vinham para essas áreas de dor e sofrimento não eram demônios, mas sim pessoas comuns, algumas delas até religiosos de aparência, que vinham para essas regiões de trevas e que acumulavam todo o ódio, todo o rancor e se transformavam em verdadeiros monstros. Nós, como espíritos, temos a capacidade de transformar o nosso corpo perispiritual. Todos os espíritos podem fazer isso? Todos podem. Alguns com consciência e outros de forma inconsciente. Então, vamos imaginar, eu sou um anjo, ou melhor, eu quero ser um anjo. Se eu não tenho o meu conhecimento, se eu não tenho o talento, se eu não tenho a capacidade de ser anjo, mas eu tenho tanta vontade de ser anjo, que no mundo espiritual eu posso abrir minhas asinhas, posso criar uma auréola. Auréola que não é necessariamente de luz, asinhas não necessariamente para voar, porque os espíritos, por exemplo, não precisam de asas para voar, eles se deslocam à força do pensamento, qualquer espírito. Então eu não preciso de asa, não preciso de auréola, mas se eu quiser ser um anjo, no plano espiritual eu posso me tornar um anjo, porque o corpo perispiritual ele tem uma plasticidade para isso. Agora a questão, será que alguns seres de luz assumem essa postura? Sim, alguns seres de luz assumem essa postura. Por que eles fazem isso? Quando eles querem impressionar, quando eles estão em uma região que as aparências importam. Tem um livro chamado Abismo, que é bem interessante, onde encontramos um anjo lá no alto de uma montanha, embaixo tem todo o abismo. Esse anjo fica vigiando, vasculhando a região. E quem olha para ele vê a figura do quê? De um anjo. Ele precisava ser um anjo? Não precisava, mas como vigia, como responsável pelaquela região, por saber ser respeitado nessa postura, nessa imagem, ele permaneceu como anjo. Da mesma forma, nós temos seres monstruosos no plano espiritual, pessoas que querem impressionar, pessoas que assumem garras, chifres, aparência de animal. Por que não dizer, existem lobos, mulheres lobo, homens cavalo, homens porcos, animais humanos, animais, homens transformados em animais, porque a vontade, porque o pensamento fixo na animalidade foi tão grande que fizeram que eles se transformassem com essa aparência. Quando o espírito é um espírito consciente, ele faz essa mudança de forma consciente, ele quer e se transforma. Mas a maioria dos que se transformam em animais fazem isso de forma inconsciente, por uma fixação mental, por uma indução hipnótica, provocada por auto-hipnotismo, provocada por um ser mais inteligente, mais capaz, um hipnotizador, com extrema argúcia, e faz com que a pessoa se convença que é um lobo, que é um cachorro, que é um cavalo. E nós encontramos regiões onde esses seres animalizados estão, e muitos deles não conseguem voltar à forma original com facilidade, porque alimentaram tanta crença de que era um animal, que para retornar ao corpo físico existe todo um preparo, todo um manejo, toda uma dedicação dos espíritos bons para convencer aquele espírito, para dessensibilizar para aquela situação, a fim daquele espírito voltar ao estado normal. Participe do curso de espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Valor promocional R$ 25. Acesse o curso agora.
Curso de Espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Olá, amigos, eu lhes convido para uma jornada de autoconhecimento. Nos próximos dias estaremos juntos, estudando esta realidade espiritual e sabendo como ela atua em nossas vidas. Nós somos donos de nossa vontade, mas sofremos a influência dos espíritos. Nessa jornada eu pretendo esclarecer como que os espíritos desequilibrados atuam em nossa vida e as formas de nos defender, nos aliando, logicamente, com os espíritos da luz. Durante a nossa caminhada não estaremos sozinhos. Em alguns momentos serão apresentados vídeos de desenho animado. Porém, não se engane, os desenhos não são para criança, mas sim para adultos. É um recurso didático que utilizaremos para melhor esclarecer sobre os assuntos apresentados. Meu nome é Paulo H.C. Gonçalves e serei o seu instrutor nessa jornada. Muito obrigado pela atenção. Participe do curso de Espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Valor promocional R$ 25. Acesse o curso agora. Olá, amigos! Nós também fazemos parte dessa jornada. Em cada videoaula você vai receber parte do livro O Imortal, de Paulo H.C. Gonçalves. Ele está no formato PDF para facilitar o teu acesso. A Terra que conhecemos é uma ilusão. É preciso despertar para não se tornar joguete de forças que não compreendemos. A nossa mente é poderosa, cria a doença ou encontra a paz. Parte de nossas aulas está em áudio, que foi convertido em vídeo para facilitar a compreensão dos alunos e prender mais a atenção. Esses áudios foram gravados em aulas presenciais do instrutor Paulo H.C. Gonçalves. Não perca essa oportunidade que bate à tua porta. Inscreva-se agora mesmo e participe desta aventura. Participe do curso de Espiritualidade, compreendendo a realidade espiritual. Valor promocional R$ 25. Acesse o curso agora.